Fala pessoal, estava um pouco sumido aqui e hoje eu vou falar um pouco sobre teste fisiológico, resultados, como você, pessoa física, como você, não profissional da saúde, e como você, atleta, pode entender o seu exame e a importância dele sobre a questão do teste fisiológico, tá? Aqui eu estou com um teste de um aluno, de antemão, apresentação bem rápida. Meu nome é Thiago Costa, sou fisiologista esportivo, tenho mais de 120 coletas fisiológicas, tenho formações, pós-graduações, 3, e também estou fazendo mestrado e tenho vários cursos na área de alto rendimento, questão de saúde, performance, alimentação, suplementação. Eu tenho mais de 30 cursos nessa área e também sou atleta profissional e tenho vários títulos nacionais e referências internacionais. Tá? Então a gente vai falar hoje sobre a questão do teste fisiológico que eu faço na minha assessoria, que agora é a Clínica TCS Sport Science. Tá? De antemão eu vou abrir aqui, vou sumir um pouco da tela, né? E vou explicar a vocês. Vamos lá. Se a capa, quando a gente desce para baixo, vocês estão vendo aqui o mouse, ó, setinha do mouse, beleza? Então, quando a gente desce, a gente tem a anamnese completa do atleta, tá? E aqui a gente tem as observações, que são as observações finais, aqui, ó. Tá? Aqui é o nome, responsável, tal, a data, tudo certinho, tal. Aqui a gente tem a pressão arterial, tal, todo o processo, o condicionamento que é atleta, tal. Aqui a gente tem a questão das avaliações, atividade física. Aqui a gente tem uma anamnese e as considerações finais, que é que a gente vai chegar aqui, tá? Segunda parte, segunda página, se é a página 1, também ele refere como página 1 aqui. Mas a segunda página, a gente tem aqui. Sempre vai ter esses dados aqui, tá? A gente tem a FC limiar, como vocês estão vendo aqui, ó. FC limiar. O que é a FC limiar? Vou mostrar aqui a vocês. A FC limiar eu vou deixar aqui, ó, fica até mais interessante. Se vocês entenderem, vocês ficam me vendo e fica melhor também. A FC limiar é aquela frequência que a gente consegue ter as limiares das zonas também. É aquela frequência que a gente consegue fazer um trabalho tanto de treinamentos específicos, tá, para formular a nossa performance durante a temporada. VO2 máximo é a capacidade de ar que você consegue guardar, ingerir dentro do seu corpo, dentro dos seus pulmões. Quanto maior esse número aqui, mais capacidade de ar você consegue. Então, se você consegue mais ar, você tem mais oxigênio, você tem mais força, mais resistência, você tem mais tudo, tá? Vou explicar também sobre essas questões. Aqui a gente tem a recuperação da frequência cardíaca, menos 46 por 1 minuto. O que é isso, Thiago? Aqui a gente precisa entender o seguinte: a frequência cardíaca, quanto mais rápido ela desce e mais estável, ela demonstra um coração saudável, um coração que está recebendo as adaptações e as intensidades corretas, e ele tem um poder de recuperação rápida. Então é um coração bom, saudável, tá? Quanto maior esse número, melhor. Aqui é a FC máxima normal, aqui é a VE, é a ventilação máxima e a carga limiar de watts, e aqui também é a carga de watts. Tá? Lembrando que não é esse parâmetro aqui que a gente está trabalhando, tá? Aqui a evolução aeróbica, ele determina só a questão sobre o VO2. Ele fala que aqui é muito fraco, fraco, razoável, boa ou excelente. Esse atleta já é um atleta de rendimento e deu fraco. Por quê? Porque a máscara de ventilometria, ela precisa de uma respiração do atleta eficiente. E é muito bom e muito importante esse teste para o atleta ver que ele não respira com a qualidade certa. Para o atleta ver que ele não usa a respiração da qualidade eficiente. Por isso que ele não tem VO2. Se ele não consegue respirar, se ele não determina a respiração correta, ele não tem o VO2, a máquina não consegue, a ventilometria não consegue entender isso. Por isso que dá um VO2 baixo. Então isso é um ponto muito bom para você trabalhar isso. Aqui é o ponto da frequência, em vermelho. Aquela FC da limiar, tá?
Aqui é o ponto de recuperação da frequência, que é o que a gente falou também, e aqui é a ventilometria e o ponto de recuperação dela. Tá? Vocês estão vendo que ela trabalha em conjunto aqui, né? Tanto os estímulos da frequência como os estímulos da ventilação, tá? Aqui a gente tem aquele processo das ondas de treinamento, a porcentagem e os batimentos. Para quem é treinador, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque aqui a gente consegue ter a frequência cardíaca realmente segura para se trabalhar, tá? E aqui a recuperação, a capacidade de recuperação do atleta, que é o que eu tinha falado aquele ponto. Aqui a gente consegue entender se o atleta está adaptável, se ele está eficiente, se ele está com o coração saudável. É muito importante isso. E aqui a gente tem quantos batimentos o atleta conseguiu determinar por cada ponto de estágio da recuperação dele, tá? Que são 2 minutos. Aqui ele determina a recuperação da FC em 1 minuto. Aqui há as ondas de carga para você fazer a questão da potência. Porém, isso não é um ponto importante. O teste fisiológico ele dá a carga de FTHR e ele dá a carga de FTP, que é a frequência e potência. Porém, a potência não é uma potência que você consegue exercer em um treinamento. Ela vai ser sempre para baixo. Porque você está com uma máscara de ventilometria, onde ela puxa mais a sua respiração. Você tem força, mas você não tem ar. Você não consegue ter aquela adaptação. Por isso que os atletas profissionais eles fazem esse teste com frequência, semanal, quinzenal, mensal, sempre para estar em adaptações fisiológicas e trabalhos diferentes. Então, essa carga de potência é algo que é irrelevante para esse teste, porque em campo, com certeza, o atleta vai performar bem maior. Aqui a gente tem a contribuição energética. É um fator muito importante. Aqui a gente tem carboidratos e aqui a gente tem gorduras. O tempo que ela é usada e a quantidade em porcentagem, tá? Como aqui é o resultado em laudo, eu não vou conseguir mostrar a porcentagem. Mas aqui a gente tem a quebra fisiológica do atleta e a adaptação dele para o parâmetro do que ele usa naquele determinado tempo, o quanto ele precisa em porcentagem e o que é que ele trabalha mais, se é a gordura ou o carboidrato. Então, para quem vai fazer um protocolo nutricional, um protocolo de emagrecimento, um protocolo para fazer uma hipertrofia e não secar, essa parte é muito importante da contribuição energética. Então, aqui a gente tem carboidrato e gordura, né? Inicialmente, a partir de 2 minutos e 40, a gente consegue ter o corpo usando os dois, para vocês entenderem. Depois ele vai descendo, ó, e ele tem uma quebra, que é a primeira quebra, onde o corpo vai usar mais gordura ou mais carboidrato e assim sucessivamente. Isso é muito importante para a gente entender o organismo fisiológico do atleta. Aqui a gente tem as ondas de treinamento, né? Os tempos, as ondas, e aqui embaixo tudo bem detalhado certinho. Aqui a gente tem a evolução da frequência cardíaca, né? A gente tem o início dela até o pico máximo e a gente tem a limiar da FC e a gente tem a primeira e a segunda limiar e assim sucessivamente. Aqui a gente tem todos os pontos traçados, a evolução dela, a recuperação e tudo. Aqui embaixo, ó, nessa parte aqui, a gente tem a FC máxima, os batimentos tudo certinho e a FC da recuperação de 10, 30 e 60 segundos. Em 10 segundos ela desceu 8, em 30 segundos desceu 22, em 60 desceu 46. Esses pontos, para quem é educador físico, fisiologista, quem curte treinamento, quem curte essa parte fisiológica, é muito importante para você entender se o atleta está saudável, se o atleta está adaptável àquela intensidade, àquele estímulo, àquele esforço. Então, para segurança, para a tua saúde, é fundamental você entender isso. Fundamental. A evolução da recuperação, que a gente está acabando de falar agora, o atleta veio de quase 200 de batimento e teve essa déficit da frequência cardíaca. Volto a repetir, quanto mais estável é essa descida, melhor. Se vocês conseguirem entender aqui, ele vem de 14 para 19, são 5. É aqui 19 para 22, depois ele cai para 27, ele volta o primeiro estágio de 5 e aqui sucessivamente. Muito boa a recuperação desse atleta. Deixa eu só voltar aqui para a gente entender uma questão. Esse atleta ele botou um batimento de 202.
Para a idade dele, para o condicionamento atual dele, não é tão legal essa frequência, tá? Cara com 82 quilos, 32 anos. Ah, Tiago, mas frequência cardíaca é um fator muito fisiológico. Sim, frequência cardíaca é um fator fisiológico. Mas frequência cardíaca alta não é normal, não é saudável, tá? Independente da sua idade. Não é interessante. Ele está com uma recuperação legal, poderia ser melhor, mas a frequência está alta, a gente consegue fazer um trabalho aqui para tentar adaptar, sim, sem dúvida. Aqui é a evolução da ventilação. Como eu falei, ela trabalha em conjunto. Aqui é o que a gente entende da tua respiração. De forma bem resumida, entender sobre a tua respiração, se ela está eficiente ou não, é importante, sem dúvida. A gente acabou de identificar que esse atleta ele não respira correto, ele não tem um acúmulo de ar correto. E essas contrações de estímulo aqui, que tem essa baixa, essa alta, por quê, Tiago? É justamente onde eu dou um estímulo para ver a capacidade de ar que ele consegue ingerir, volta e começa a fazer o teste crescente. E a gente consegue ver na prática que o atleta não consegue respirar estável. E aqui a ventilação dele, ponto de recuperação da ventilação. E aqui é um ponto bem importante. Frequência cardíaca, a tabela e o limiar de lactato. Primeira coleta, segunda coleta, terceira e quarta coleta. Faço 4 coletas em cada 5 minutos. 5, 10, 15, 20. E o teste encerra com os outros 2 aqui de recuperação. Tiago, limiar de lactato. Vamos lá. Gente, aqui é primeiro é para vocês entenderem essa questão do teste, tá? Aqui é o primeiro limiar do atleta. Primeira quebra. Aqui é a segunda limiar. Esse ponto aqui é um ponto crucial de trabalho. Esse outro ponto aqui é um ponto crucial de trabalho. Por que não tem potência aqui? Porque esse momento é insignificante. Na minha metodologia, esse momento a potência é insignificante. O que é mais importante aqui para o atleta é a frequência cardíaca dele. Muita gente trabalha com potência e esquece a frequência. A gente precisa entender que é um conjunto. Os dois precisam estar ligados junto. Cada treinador trabalha de forma diferente. Eu estou falando a minha forma de trabalhar e respeito as demais formas, tá? Mas para mim é muito importante aqui a ventilação e a frequência cardíaca dele para eu entender a capacidade dele. Então aqui é um ponto, aqui ó, eu não consigo ter um desenho de ciclo aqui. Aqui ó, aqui é um ponto muito importante. Aqui é outro ponto muito importante. Esses 2 pontos do limiar de lactato, limiar 1 e 2, é onde a gente consegue fazer a evolução do atleta e fazer um trabalho sensacional, tá? Então, seguimos. Aqui é a anamnese completa, é a balança de bioimpedância completa do atleta. Não vou entrar em detalhes porque é algo bem mais pessoal. E finaliza com a controcapa, tá? Vamos voltar aqui agora para o começo, de forma bem diferente e bem mais temática. Aqui é a anamnese completa, todo o protocolo certinho. Aqui a gente tem algumas coletas iniciais. Aqui a gente tem a ventilometria, a carga dele, né? Então FC, VO2, FC recuperação. Aqui a gente tem os dados de todo o teste, tá? Inicialmente aqui, ó, são os dados de todo o teste, tá? Então eu vou falar aqui, ó, aqui. Opa. Aqui, ó. Não estou conseguindo mexer aqui. Aqui. Não estou conseguindo, galera. Perdoa. Me perdoem. Não está indo. Deixa eu ver. Não está indo. Não está indo. Aqui, ó, são os dados de todo o teste. Aqui a gente tem a evolução. Aqui, ó. Esse ponto da evolução. A gente tem agora para ir, né? Estranho, né? Tá aí não. Aqui a gente tem um ponto da evolução, onde a gente consegue entender o VO2. Aqui, frequência e ventilação. Aqui a gente tem zonas de treinamento, capacidade, cargas, FC de recuperação. Aqui a gente tem contribuição energética, a gente acabou de falar sobre isso. Aqui a gente tem a zona de treinamento, as zonas. Aqui a gente tem só o gráfico da FC. Aqui a gente tem só o gráfico da evolução da recuperação. Aqui a gente tem a ventilação dessa mesma pegada. Outra ventilação dessa mesma pegada. Aqui a gente consegue entender, de forma bem resumida, se o atleta está saudável
Literalmente aqui, um profissional ele consegue saber se o atleta está saudável ou não. Aqui a gente tem um lactato, falou sobre isso, é um teste muito importante, é um teste muito caro, muito importante, muito eficiente e muito seguro, tá? A gente está falando de um teste de coleta sanguínea, e aqui a gente tem a balança de bioimpedância. Agora vamos lá ver quantos laudos eu tenho nesse exame. Pressão sanguínea, 1. A gente tem a anamnese completa, 2. Aqui a gente tem a carga final, 3. Aqui a gente tem visão geral, 4. Evolução aeróbica, 5 laudos. Aqui a gente tem zonas de treino, 6. Capacidade de recuperação, 7. Recuperação da frequência, 8. Zonas de cargas, 9. Aqui a gente tem contribuição energética, 10. Zona de treinamento, 11. Evolução da frequência cardíaca, 12. Aqui é FC e recuperação máxima, 13. Evolução da recuperação, 14. Evolução da ventilação, 15. A gente tem a VE, 16. O lactato, 17. Balança de impedância, 18 laudos, 18 exames, 18 resultados. É muita informação. Então, por isso que eu queria gravar esse vídeo, para além de você mandar para o seu treinador, para a sua assessoria, você ter esse conhecimento também, para você se conhecer. Gente, é muito importante você entender que a frequência cardíaca ela precisa estar ligada à ventilação. A ventilação, a potência e os três trabalhar junto. Não se trabalha só com potência e esquece a sua frequência. Pensa comigo. Frequência cardíaca é você, é o seu corpo. A potência é a energia que você atribui naquele momento. Você pode ter aquela potência, aquela energia sempre. Mas como é que você vai saber se você consegue entregar ela? Através da sua frequência. Através de outro parâmetro, que é a PSE, que é a percepção subjetiva de esforço. Então você precisa treinar ligado em percepção subjetiva de esforço, potência, frequência, respiração, que são esses 4 pontos. Então, a gente tem tudo através desse fator fisiológico aqui, tá? Então, esse é um parâmetrozinho para vocês entenderem. Qualquer dúvida, à disposição, esse vídeo vai para o meu canal para vocês verem a importância do teste fisiológico, do teste com a ventilometria. Lembrando que aqui é um feedback de um laudo, tá? Isso aí. Grande abraço, tamo junto.